O nome dessa história é O Espírito da Tumba. O velho e eu colocamos a última caixa de 3 peças no caminhão e olhamos para o telefone. Não era o melhor horário para entregar as mercadorias. Quando muitas empresas chegavam à tarde e estavam prestes a sair do trabalho, os funcionários sempre estavam ausentes. Eu estava preocupado. Depois da entrega, eles aproveitam para sair do trabalho, o chefe sai, etc., para atrasar o pagamento. Mas acabei de receber uma ligação dizendo que o cliente tinha um evento importante amanhã de manhã. Hoje eu tinha que entregar as roupas. Sentado no banco do motorista, o velho ainda estava falando sobre seu filho que está no ensino médio. Há uma grande floresta de árvores brancas fora da janela. A floresta é muito escura e o ar frio e úmido está entrando. Eu estremeci. Parecia que havia algo perigoso e desconhecido escondido nesse ar. Fechei a janela com força. As roupas do Palácio da Montanha Vush já estavam prontas há um mês. O palácio está localizado na montanha da cidade. Uma estrada limpa está pendurada na montanha, cercada por centenas de árvores. O portão é dourado com chuva branca. Quando vim aqui pela primeira vez, fiquei sob a placa do portão, sentindo uma. Quando o trem parou, desci rapidamente e levantei a mala com o Lau-HU. Coloquei no salão público e esperei que eles verificassem. A garota que nos recebeu era fria e impaciente. Falei educadamente com ela e esperava que ela assinasse minha lista de check-in rapidamente. Então eu poderia ir ao departamento financeiro para receber o pagamento. Já eram 5 horas agora, e eu pensei que ainda estava em tempo. A garota contava lentamente as roupas na caixa e verificava cuidadosamente os nomes nas embalagens dos ternos. Eu estava na porta olhando para ela. O velho HU continuava olhando para o relógio. Às 6 horas, ele iria buscar seu filho pequeno. Todos os dias eram assim. Depois de arrumar 70 ternos, já havia se passado meia hora. Peguei a lista de check-in e corri para a próxima sala para perguntar sobre a situação financeira. A porta de vidro estava trancada, e não havia ninguém dentro. Olhei do lado de fora, e a porta estava trancada. Pensei que provavelmente estavam por perto. Segui o caminho até o jardim e os procurei. Havia névoa na montanha. Não dava para ver a paisagem ao longe. Passei por um jardim de flores. Ouvi uma risada à minha frente. A risada era tão feliz no palácio. Havia apenas funcionários na sala. Talvez fossem as mulheres do departamento financeiro. Então segui o som e entrei no palácio. À minha frente havia um prédio semelhante a um pátio. Em 3 lados havia o salão de oração. Na porta do meio, havia o nome de um falecido. Havia muitas coroas de flores ao redor. As coroas eram sempre muito vibrantes e cheias. No final, sempre estava cheio de... Peguei um pedaço de papel no chão e colei nas minhas calças. De repente, fiquei um pouco assustado. Peguei o papel e joguei fora. Virei-me e quis voltar para a recepção. Ainda não tinha saído do templo. Podia ouvir uma risada nos meus ouvidos. Havia também a risada e os gritos de um homem e uma mulher. Vinham do meio do salão de oração. Olhei para trás, minha espinha estava toda arrepiada. Comecei a correr para fora. Corri por um tempo e percebi que tinha pegado o caminho errado. Cheguei na parte mais profunda do cemitério, cercado por lápides organizadas. As lápides pálidas pareciam rostos sem expressão. Fiquei parado, tentando me acalmar, apertando meu pulso e dizendo a mim mesmo: você não viu nada, nada, ainda é dia, não é noite, então não tenha medo, não tenha medo. De mim mesmo. Nesse momento, um pequeno som saiu do túmulo. Passo a passo, pisei nas folhas caídas pelo inverno. Eu estava em um estado de loucura e queria correr, mas não conseguia mover os pés. O suor frio escorria da minha testa para as orelhas, mas eu não tinha coragem de levantar a mão para enxugar. Olhei na direção de onde o som vinha, meu corpo estava congelado. Um homem saiu da sala. Era uma mulher de meia idade. Com o cabelo solto, e uma marca de nascença vermelha sob os olhos. Ela estava um pouco sem fôlego. Olhou para mim, acenou com a cabeça e disse olá. Eu ainda estava em choque, acenei para ela. Ela viu o suor na minha testa e a expressão de terror. Então ela disse: você deve ter se perdido. Desça, eu me esforço. Na verdade, eu poderia ter voltado pelo caminho original. Mas eu realmente... A distância entre nós era tão pequena que eu podia ver claramente as fotos dos mortos nas lápides.
Eu não queria olhar, mas meus olhos sempre cruzavam os rostos em preto e branco. Até senti que, quando passei, os olhos deles também me seguiam. Quanto mais eu pensava, mais medo tinha. Corri novamente e de repente senti que aquele cemitério era enorme. O caminho era realmente muito longo. As luzes na área de recepção já estavam acesas. As luzes pareciam tão acolhedoras. Respirei fundo e limpei a lama dos meus pés. Arrumei meu cabelo e passei por lá. O velho H.U. já estava esperando há muito tempo. Ele me viu e se levantou imediatamente. Balancei a cabeça. Seu rosto estava cheio de emoções deprimidas. Ele sabia que eu não consegui pegar o dinheiro. Teria que esperar um pouco mais. A garota na recepção estava prestes a sair do trabalho. Ela estava segurando uma bolsa e estava prestes a sair a qualquer momento. Ela nos olhou com desdém. Se não saíssemos, ela não trancaria a porta e sairia do trabalho. Perguntei a ela para onde foram as pessoas do departamento financeiro. Sua resposta foi: eu não sei. Olhei para o meu telefone novamente. Já eram 18h30. Na verdade, eu tinha trabalhado 1 hora no cemitério. E agora a única escolha era: ou eu ia ao escritório financeiro novamente, ou voltaria amanhã. Pensei um pouco, e vou pedir ao Lau H.U. para ir comigo. Lau H.U. parece ser um pouco menos corajoso do que eu. Ele nem ousa pensar nisso, apenas acena com a cabeça e me segue. Mas eu não acho que estou tão assustado por ter um parceiro. Me arrependo de não ter pedido para ele vir comigo antes. Eu estava com tanto medo. Não havia ninguém na sala financeira. Eu estava um pouco irritado, então gritei. O som ecoou na floresta atrás da casa. Parecia que alguém estava respondendo. Escutei atentamente, mas desapareceu. O velho H.U. obviamente também ouviu. Ele entrou na floresta apressadamente. Eu não me atrevi a segui-lo, apenas fiquei no campo esperando por ele. Eu ouvi ele falando com alguém. A voz era muito baixa. Não consegui ouvir o que ele estava dizendo. Olhei para a música. Havia uma névoa densa na floresta. Eu não conseguia ver nada. Não havia som ao redor. Eu só podia ouvir as folhas farfalhando. O céu estava escurecendo. Eu pensei que era tarde demais hoje. Chamei o velho H.U. Voltaremos amanhã de manhã. Depois de um tempo, meu marido saiu lentamente. Perguntei a ele com quem ele estava falando. Ele apenas sorriu. Eu o instei a sair rapidamente. Quando me virei, olhei para a floresta. Vi uma figura. Parecia ser a mulher de meia-idade que me mostrou o caminho. Eu fiquei esperto. Essa mulher é tão estranha. Poderia ser? Eu consegui acelerar o passo. Entramos no carro. O velho H.U. estava dirigindo enquanto permanecia em silêncio. A atmosfera era muito estranha. Eu estava acenando minha mão na frente dele. Não estava quente. Eu só me sentia inexplicavelmente nervoso. Queria conversar com o velho H.U., mas ele estava muito anormal. Eu precisava provar que ele era o velho H.U. Eu ri por um tempo. Você ainda está falando sobre seu filho na escola? Lau H.U. sorriu e não disse nada. Ficou quieto por um tempo. Quando perguntei sobre o livro que ele estava lendo, ele começou a falar. Eu só estava falando para me distrair. Seu sorriso era muito estranho. Eu fiquei assustado. Quando o carro parou, ele gritou. Ele estava com a boca aberta e a saliva escorria. Ele estava assustado, vendo sua boca aberta. E eu pensei que as coisas estavam piorando. Na colina à minha frente, havia uma casa com 2 luzes acesas. Se eu pulasse do carro naquele momento, ainda poderia correr até lá para pedir ajuda. Olhei para o velho com os olhos fechados. Ele ainda estava sorrindo e dirigindo. Sua saliva havia escorrido para dentro do suéter. Eu não aguentava mais. Abri a porta. De repente, uma palma segurou minha mão esquerda com força. Eu gritei. O velho olhou para mim. Suas unhas cravaram na carne do meu braço. Eu lutei, mas H.U. ainda estava sorrindo. Aquele sorriso parecia extremamente aterrorizante. Sacudi sua mão, peguei a mão na lixeira e bati em sua cabeça. O sangue começou a escorrer do seu cabelo, e seu rosto ficou ainda mais assustador.
Mas ele ainda estava sorrindo, eu quase desmaiei. E bati em sua mão, e ele ficou cada vez mais fraco. Então, ouvi um barulho alto no meu ouvido. O carro sacudiu violentamente. Minha cabeça bateu com força no para-brisa. Não soube mais de nada. Quando acordei, estava com uma dor terrível. Eu segurava um pano apertado na minha cabeça. Quando acordei, minha mãe tocou meu rosto. Tudo bem, está tudo bem. Adormeci novamente. Desta vez, me recuperei completamente após um mês. Felizmente, não houve ferimentos internos graves, apenas uma concussão. Ouvi dizer que foi porque quando Lau Agao estava dirigindo, nosso carro caiu sob uma cerca de 1 metro de altura. Depois de acordar, lembrei de um terrível acidente no parque. Quando meus colegas me visitaram, tentei perguntar a Lau Agao sobre isso. Seus ferimentos eram ainda piores. Sua pele não estava em boas condições. Felizmente, eu ainda estava vivo. Depois que recebi alta do hospital, fui ver Lau Agao. Ele já havia voltado para casa para descansar. Ele me viu parecendo muito miserável. Disse que eu não deveria tossir enquanto dirigia, o que causou meu resfriado. Sua esposa me cumprimentou depois de correr, como se eu estivesse culpando-os. Quando saí da casa de Lau Agao, brinquei com as mangas. As marcas de apertão ainda estavam lá. Somente isso podia provar que os acontecimentos daquele dia realmente aconteceram, e não foram um sonho. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Mande o seu relato por e-mail que vai ser contado aqui.